Olá, meus anjos, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Camila Whipple, tá? A partir de agora, quem será a professora, né, que dará continuidade aí à matéria das videoaulas serei eu, tá? É, então, muito prazer para quem não me conhece, mas eu acho que todo mundo me conhece, tá? Então, devido às apresentações feitas, vamos seguir com a matéria. Bom, hoje a gente vai dar seguimento, né, ao conteúdo lá que a gente estava vendo sobre a questão das narrativas e tal. E agora a gente vai entrar num gênero textual chamado crônica, tá bom? É, esse, esse conteúdo tá no módulo 8, né, da apostila 2 de vocês, tá bom? Então, vamos dar seguimento. Ficção é a verdade dentro da mentira. Isso quem escreveu foi Stephen King, tá? Deixa eu ver se isso tem alguma relação com o texto daqui de cima. Não, não tem, então a gente pode passar mesmo. Enfim, isso aqui é uma frase, né, de Stephen King. É aquele que escreveu It, a Coisa, né? Para quem não sabe. Quando lemos um jornal, buscamos informações sobre acontecimentos que ocorreram na realidade, que nos cerca e sobre os fatos do nosso mundo. Os meios de comunicação, como os jornais, as revistas, a internet, etc., frequentemente narram histórias que acontecem no cotidiano das diferentes cidades para levar aos leitores e espectadores informações sobre o mundo. Por outro lado, quando lemos um livro de literatura, buscamos narrativas sobre histórias que não necessariamente aconteceram, mas se passaram na imaginação de alguém. Não queremos, ao ler uma ficção, comprovar se os acontecimentos são verídicos ou não. A palavra verdade tem uma de suas origens no latim veritas, que vem de verus, real, verdadeiro. Já a palavra ficção deriva de fictio, ato de dar forma, ou de fictus, particípio passado de fingere, moldar. A invenção e a imaginação estão para a ficção como a constatação, a realidade e a comprovação estão para a não ficção, embora ambas dialoguem, tá? O consenso é de que ambas as possibilidades utilizam a narração como forma de discurso, isto é, como maneira de contar algo. Você já sabe, por exemplo, que um relato com base em algo que aconteceu de verdade parte de elementos da narrativa que podem ser utilizados tanto para a ficção quanto para a não ficção. O escritor Stephen King destaca um aspecto importante da ficção. Mesmo derivando da imaginação ou da mentira, como ele se refere, possui verdade, ou seja, coerência. É necessário fingir que é verdade. Você entendeu? Vamos falar mais sobre isso. Aqui, a gente, né, com essa afirmação dele, né, ficção é a verdade dentro da mentira. Aqui a gente está querendo dizer, né, logo esse primeiro parágrafo aqui, fala quando a gente busca algumas informações em jornais, em revistas, sobre o que tem acontecido no nosso cotidiano, a gente procura informações que realmente tenham acontecido, então elas têm ali a sua veracidade, né? Elas realmente aconteceram. Foi um fato, algo que não é imaginário, ninguém imaginou, tá? Aquilo realmente aconteceu e foi reportado. Só que quando a gente lê um livro de literatura, quando a gente está lendo lá os livros que a gente adora, né? Sei lá, por exemplo, It a Coisa, como eu falei do Stephen King, a gente não procura saber se tudo que acontece dentro daquela história, aquilo realmente é verdade. Se realmente apareceu o palhaço, se realmente ele matou aquelas crianças. A gente não está preocupado com isso, tá? Porque a gente quer mesmo entrar nesse mundo, né, do livro ali e se aventurar na leitura, tá? Então, assim, enquanto a gente está procurando informações em jornais e revistas, por exemplo, de coisas que aconteceram no nosso cotidiano, a gente tem que ter preocupação de que aquilo foi verdade e que aquilo aconteceu. Tanto que é por isso que a gente tem que comprovar toda informação que a gente recebe, né? Não acreditar em qualquer coisa que as pessoas falam, tá? Enquanto que quando a gente lê uma literatura, um livro, qualquer outra coisa assim, nesse meio não ficcional, a gente não tá nem aí se isso é verdade ou não. A gente só quer aproveitar a leitura, tá? Então, basicamente, é isso aqui que essa parte do texto fala pra gente, tá? E aí ele diz aqui, né, a invenção e a imaginação estão para a ficção,
como a constatação, a realidade e a comprovação estão para a não ficção. Quer dizer que a invenção e a imaginação estão para o mundo fictício, onde nem tudo é verdade e não precisa ser verdade, aquilo que a pessoa realmente imagina, tá? Enquanto a constatação, a realidade e a comprovação, elas estão para a não ficção, ou seja, esses elementos, a verdade, a comprovação, estão para o mundo real, vamos dizer assim, né? Para aquilo que realmente aconteceu, tá bom? Só que aí o que a gente vai discutir aqui é que tanto um texto não ficcional quanto um texto ficcional, ambos apresentam elementos da narrativa, né? Que a gente aprendeu lá, né? Questão de cronologia, tempo, espaço, aqueles elementos da narrativa, tá bom? E aí é isso que o texto quis dizer assim de início. E agora você entendeu? Vamos falar mais sobre isso, tá? Narrativas ficcionais. O filme O Homem da Terra, The Man from Heart, sei lá, gastei meu inglês aí para vocês. Conta a história de John Oldman, um homem que resolve, certo dia, contar um segredo aos seus amigos. John revela que possui 14 mil anos, vive desde o Alto Paleolítico e nunca envelhece. Os personagens imediatamente duvidam dessa história e começam a interrogá-lo, certos de que tudo é uma farsa, para ver como o mentiroso sustentaria sua versão. Os argumentos utilizados por John são tão precisos e coerentes que os amigos passam a duvidar de si mesmos e a acreditar na versão absurda trazida por ele. Esse enredo é um exemplo de coerência narrativa, ou seja, verossimilhança. Mesmo se tratando de uma história inventada, ela foi tão bem contada e sustentada que poderia ser real. Isso aí, gente, acontece muito nessas histórias de super-herói, por exemplo. Dentro dessas histórias, dos filmes que a gente vê, a existência dos super-heróis, cara, faz muito sentido. Quem aí não gosta do Homem de Ferro, não gosta do Homem-Aranha, sabe? Dentro das histórias, eles fazem muito sentido. É como se aquilo realmente existisse na vida real, quando a gente tá vendo. Claro que tem uma mentirinha aqui e ali, né? Os efeitos especiais e tal. Só que aquela história de herói é verossímil para dentro do que é proposto para aquele tema, tá? Ele não, essas histórias elas não têm que realmente dizer o que acontece na realidade, tá? E sim ser uma história, tá bom? Que a gente goste de ler e se aventure e assim por diante. Então a verossimilhança é isso, tá? Essa coerência narrativa, né, de que parece que faz parte do real, mas na verdade ela não faz, mas ela dentro da história dela, ela tem a sua verdade, tá? Mesmo se tratando de uma história inventada, ela foi tão bem contada e sustentada que poderia ser real. Essa é a questão do que é uma verossimilhança. As narrativas ficcionais ou narração são histórias imaginadas, inventadas ou transformadas por alguém, mas não deixam de apresentar coerência interna. Mesmo em um mundo fantástico, há coerência e regras internas que conferem corpo ao universo construído. Narrar é elaborar uma sequência de acontecimentos, encadeá-los dentro de uma lógica, por isso o conhecimento dos elementos, da sequência e da cronologia é importante na construção de um texto ficcional de qualidade. Existem vários gêneros de narrativas ficcionais que contemplam direto ou indiretamente os elementos e a sequência que você já estudou. Os principais gêneros são romance, conto, fábula, novela e crônica. Esses 5 gêneros, eles são os principais gêneros de narrativas ficcionais, né, narrativas que são inventadas, tá? Elas têm aí essa questão de ser algo que a pessoa inventa, né? Elas não têm um compromisso tão sério com a realidade que a gente vive, tá? E aí, por exemplo, Alice no País das Maravilhas. Eu amo, amo, amo a história da Alice. Todas aquelas coisas que acontecem em Alice no País das Maravilhas, aquilo realmente acontece? Vocês acham que isso aconteceria no nosso mundo real? Na nossa realidade que a gente vive hoje? Eu acho que precisaria de um pouco de imaginação, né? Então, assim, as histórias de Alice, elas são muito verossimilhantes com a realidade delas, porque fazem sentido, tá? A gente pode imaginar que realmente aquilo acontece dentro daquele universo ali da história, tá? E aí, basicamente, é isso que a gente está tratando aqui, tá? E a relação
de que todos esses gêneros seguem, né, os elementos da narrativa, ou seja, todos eles precisam ter uma estrutura bem feita, né, uma sequência narrativa bem feita, os elementos bem colocados, o tempo, a cronologia, tudo isso de forma bem regrada, bem sustentada, para que a história faça sentido e que no final a gente ache que aquilo realmente pode acontecer dentro do universo daquela história, tá bom? Alguns deles apresentam subgêneros, como o romance policial, que é um subgênero do romance. A crônica, por sua vez, possui características das narrativas ficcionais e não ficcional. Vamos conhecer um pouco mais sobre o conto e a crônica, mas antes relembre a sequência narrativa. Então, assim, aqui a gente vai falar de subgêneros, um pouco de subgêneros, porque a novela, novela? Não, perdão. O romance não é só, romance. Você pode ter romance policial, você pode ter romance de todos os outros jeitos, tá? E a crônica, você pode ter uma crônica argumentativa, você pode ter uma crônica humorística, você pode ter uma crônica ficcional ou não ficcional. Ou seja, você pode ter uma crônica que conte realmente coisas que aconteceram no dia a dia das pessoas mesmo, tá? Que ela até tem um pouco desse compromisso aí, tá? Mas a gente vai ver isso mais pra frente. E narrativas ficcionais, né? Uma crônica totalmente ficcional, tá bom? Vamos lá. Então, só para a gente lembrar aqui rapidinho o que é uma sequência narrativa, né? E aí a gente vai ver dentro do conto e da crônica a sequência narrativa que tem aí, que elas seguem, né? Leia a crônica a seguir de Nelson Rodrigues. No texto, ele trata do ex-futebolista Pelé, de 25, datada de março de 1958. Na ocasião, aconteceu no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, um jogo entre América e Santos. Atente-se para a sequência destacada. Então, aqui, todos os elementos da narrativa dentro da crônica, que é um gênero, né? A gente já falou sobre isso, um gênero textual, narrativo, tá? Tem aqueles elementozinhos que a gente estudou, lembra? A situação inicial, o desenvolvimento, e assim por diante, tá? O clímax, tem esses elementos aí. Para que o vídeo não fique tão longo, o que eu tenho que dizer para vocês? Aqui, se a gente olhar, tem a separação certinha, né? Laranja, azul, verdinho, azulzinho e roxinho. Cada parte dessa crônica está dividida para mostrar para a gente os elementos da sequência narrativa que essa crônica tem, tá bom? Então, assim, ó, aqui em laranja a gente tem a situação inicial. A gente sabe que a situação inicial é quando a gente apresenta, né, a história, os personagens e assim por diante, tá? A partir dessa introdução, né, dessa situação inicial, que vai vir o desenvolvimento que vai contar a história em si, né? Aí aqui em azul, por exemplo, a gente tem lá a parte do desenvolvimento que gira em torno da situação inicial, tá? E aí tem uma relação para uma pergunta que acontece aqui e tudo mais, tá bom? Mas assim, a gente tem a situação inicial e já tem o desenvolvimento, tá? Depois do desenvolvimento, a gente chega ao clímax. O clímax é sempre o ponto alto da história, é onde o conflito vai existir e o personagem, né, ele vai ter que lidar com a situação, tá? Algo vai ter que ser feito para que a história, né, seja realmente esclarecida, tá? Então aqui a gente tem, ó, ponto auge do texto, clímax, em que o autor prepara o leitor, né, utilizando a expressão vejam o que ele fez, para abordar o maior feito do personagem, tá? Que foi promover a destruição da defesa rubra. Então, aqui, no caso do texto, ele contou a situação do jogo, desenvolveu como foi, provavelmente, e aqui ele teve um ponto alto do jogo, né? Que provavelmente foi essa destruição da defesa, tá? Do time adversário. E aí, ele conseguiu, de repente, marcar um gol, não sei, tá? Depois, leiam essa parte do texto, por favor. Então, aqui, de azul, é um desenvolvimento pós-clímax, tá? Meio que para, né, tentar desenvolver também esse pós-acontecimento, né? Como as coisas lidaram, tá? Ó, com comentários sobre o auge do personagem, direcionamento do texto para a situação final. Porque a gente sabe que quando tem o clímax, entra o desfecho, tá? E aqui em roxinho a gente tem, ó, o desfecho da crônica, dá significado, a importância da presença de Pelé, nananana, que tem a ver aqui com o texto.
tá? Então, em relação à sequência narrativa, aqueles 4 elementos que a gente sabe bem, né? Que é a situação inicial, desenvolvimento, clímax e desfecho, apresentei para vocês agora que a crônica, esta crônica, tem todos esses elementos, tá? Então, a gente mostra aqui que é um texto que tem essa sequência narrativa, tá? E é um texto que ele fala sobre informações que aconteceram realmente, tá? Como é que se diz? Ele é fiel à realidade, tá? Cada gênero narrativo apresenta uma forma de explorar as partes da sequência narrativa, além de essa forma depender também do estilo de cada escritor. O clímax nas crônicas narrativas não é construído de forma tão evidente como em um conto, por exemplo. Isso ocorre porque esse gênero apresenta características diferentes. Para você entender melhor a sequência narrativa de uma crônica e a de um conto, vamos conhecer um pouco mais sobre esses gêneros. A questão é, por mais que haja sequência narrativa, né, tanto numa crônica quanto num conto, não necessariamente essas partes vão acontecer de formas iguais nesses 2 gêneros, tá? E é isso que a gente vai começar a ver agora, a explorar. No conto, a concisão da sequência narrativa é a principal característica do conto, ou seja, a concisão é que é um texto breve e curto. A sua estrutura é fechada e não apresenta conflitos secundários, ou seja, a gente apresenta o problema, a gente apresenta a situação inicial, desenvolve a situação, chega no clímax, né? Chega ali um problema, depois desse problema resolve e acabou a história. Não existem vários problemas sendo feitos. Vai ter um só problema e aquilo vai ser resolvido no final das contas. Você já sabe que uma das partes essenciais de uma sequência narrativa é o desenvolvimento do conflito, ou seja, da ação ou do conjunto de ações que movimentam uma ou mais personagens. É até isso que caracteriza uma narrativa mesmo, né? A existência do conflito. O desenvolvimento do conflito também é chamado de complicação, ou seja, o desencadeamento das ações entre os personagens e a desordem no enredo. Uma narrativa ficcional mais longa, como o romance, tem mais de um conflito e, consequentemente, vários personagens. Já as narrativas ficcionais curtas, como o conto, normalmente apresentam apenas um conflito e personagens relacionados a ele, que, consequentemente, serão em um número menor que as de um romance. Essa percepção é parte das principais características de um conto, que costuma ser chamado de narrativa curta. É importante, no entanto, frisar que esse adjetivo não é usado apenas para extensão, mas também para as características de sua estrutura. Ou seja, o conto é um texto curto, é uma narrativa curta, né? Diferente do romance, ele tem poucos personagens, ele vai ter um conflito apenas e aquilo vai se resolver, tá? O romance, a gente pode ver aí nas histórias de romance que, fulano vai ficar com fulana, e aí, ai meu Deus, aparece alguém, aí acaba o casamento, aí depois de 20 anos as pessoas se encontram de novo, aí fica naquela lenga-lenga. Isso aí tudo a gente pode ver que, por exemplo, são complicações, né? Que são os fatos que vão acontecendo durante o filme ou a história, e aí a gente fica, meu Deus, o que vai acontecer agora, tá? Características de um romance. Já o conto é uma questão curta, é uma narrativa curta. E é curta não no sentido do texto ser curto, né? Em relação a número de linhas, por exemplo, mas sim em delimitação da estrutura dele, tá? Assim como outra narrativa qualquer, o conto apresenta todos os elementos da narrativa: narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. E sequência, situação inicial, desenvolvimento, clímax e desfecho, mas com peculiaridades. Outro ponto marcante do conto, apontado por vários autores, é o impacto, o clímax. A estrutura do conto é pensada classicamente para impactar o leitor e para que seja lido uma só vez. Para identificarmos um conto, alguns traços podem ser observados. Leia as informações do quadro a seguir. Então, vamos ver aqui, né, como que fica a situação das características do conto. Ficção. O conto, ele é sempre ficcional, ou seja, não relata fatos verídicos. Então, a gente não tem que ficar, ai meu Deus, mas isso aqui acontece realmente? Não. Só se divirta com um conto que você vai ver. É uma história imaginada por alguém e não se busque um conto constatar a veracidade dos fatos em relação ao mundo objetivo, ou seja, a realidade. Tem um enredo simples, apresenta uma trama menor em relação a outras narrativas. O conflito não se desdobra em outras tramas menores. As histórias giram normalmente em torno de uma única situação, tá? O tempo é curto, né?
Os contos podem citar décadas na passagem do tempo, mas geralmente não desenvolvem tempos longos. Por conseguinte, não há presença de muitos flashbacks, por exemplo. Né? A gente sabe que a gente pode colocar flashbacks, né? É quando o personagem está lá seguindo a ordem cronológica dos fatos, e daqui a pouco, em um belo momento, ele, sei lá, tem um insight, assim, uma visão ou uma lembrança do passado, e aí ele conta um pouco daquilo da história, e depois ele volta para o tempo que ele estava, tá? Então, assim, o conto, ele não tem muito essa característica, tá? Por precisar ser pequeno, rápido e de fácil entendimento. Poucos personagens. Como a trama é simples e sem grandes desdobramentos, as personagens são proporcionais, portanto, em um número menor em relação ao romance, por exemplo. O clímax é único. Como o conto gira em torno de um conflito só, apresenta apenas um momento de maior tensão, sendo este momento o de maior destaque do conto. Tipos diversos. Há diversos tipos de contos, fantásticos, de fadas, policiais, ficção científica e etc. Tá? Então, acabam sendo subgêneros do conto. Impacto. Causa efeito mais direto no leitor. Devido à sua estrutura, apresenta uma unidade de impressão, que vai gradativamente construindo o clímax, único, para impactar o leitor com sentimentos diversos, como admiração, espanto, medo e etc. Tá? Aí a gente tem aqui o conto, um conto do Por um Pé de Feijão, de Antônio Torres, para que a gente olhe as características mencionadas anteriormente, tá? Mais uma vez, tudo separado em corzinha, e aí a gente vê a questão do desenvolvimento, quer dizer, da situação inicial, do desenvolvimento, que é a complicação, né? O clímax, um possível desenvolvimento 2, né? Que pode ser a continuação do clímax, e o desfecho da história, tá bom? Para não ficar muito longo este vídeo, farei a mesma coisa. Procurem ler esse texto aqui da apostila e olhar rapidamente os elementos. Mas de início, a gente pode falar sobre essas situações aqui. Por exemplo, na situação inicial, o momento inicial exposto no conto constrói uma atmosfera de esperança e otimismo que vai crescendo gradativamente, uma terra explodindo de beleza naquele ano tão bom. O cenário construído contribui para a construção do clímax, pois há muita expectativa do personagem e, consequentemente, do leitor. A narrativa segue em crescente expectativa diante de um cenário feliz e otimista. As personagens estão confiantes e as imagens lançadas nesse momento são quase exageradas. Acordávamos cantando, contentes da vida, até me esqueci da escola. Os pés de feijão explodiam as vagens do nosso sustento. O mundo era verde. Para manter o leitor fixo nessa expectativa. Então, assim, o texto vai vindo, vai trazendo muita alegria, né? Mexendo com a emoção do leitor, contando, né? Dando desenvolvimento à história ali, aos personagens e tudo mais. Então, cria uma expectativa no leitor. Então, essa expectativa vai ser usada para criar o clímax mais à frente. E aí a gente vai desenvolver a história, né? Pelo visto, há dois momentos distintos, né? Um antes e um posterior ao clímax, tá? Antes do clímax, que é o ponto-chave da história, o desenvolvimento acrescenta ao cenário inicial um complicador, um elemento de desordem, o momento da contagem. No início do parágrafo, o narrador diz: e assim foi até a hora de arrancar o feijão e empilhá-lo. Ou seja, esse momento desordenará a situação inicial. Então, assim, estava tudo lindo, tudo maravilhoso, os pés de feijão estavam lindos, maravilhosos, todo mundo estava feliz, cantando, não, não, não. Aí apareceu um momento perturbador, né? Que poderia perturbar essa paz aí da situação inicial, né? Que é o momento da contagem. Então, isso aí pode gerar o clímax pra gente, tá? Então, olha lá. Qual é o ponto-chave da história? O momento de maior tensão da história é facilmente identificado, pois frustra toda a expectativa construída até o momento. O que era para ser a hora de glória dos personagens acaba sendo a hora da desgraça e da tristeza. O leitor é chamado a se frustrar e se entristecer com os personagens. Alguém queima a colheita da família e anula todo o empenho e toda a dedicação. Então, assim, a gente viu que tem que, né, em relação aos pés de feijão, a colheita, tem um momento de contagem, né? E assim, até aquele momento eles poderiam viver felizes, mas dentro desse tempo, né, finito aí que ia acontecer, né, ocorreu o quê? Alguém queimou, né, a plantação deles. Então isso acabou com todo mundo, né? E aí gerou uma frustração em todo mundo. E aí nós que estamos lendo também ficamos tristes, porque poxa, estava todo mundo feliz e tal, e agora tá todo mundo triste. Não entendi, tá? E aí isso causa no leitor né, uma queda de expectativa.
tá? Então, aqui houve o problema, é o momento mais alto da história. E aí, como que se resolveu isso? O momento pós-clímax expõe ao leitor o que a desgraça provocou no cotidiano das personagens. Vi minha mãe arrancando os cabelos, e vi os meninos conversarem só com os pensamentos, e vi o sofrimento se enrugar na cara chamuscada do meu pai, e vi a cara de boi captada dos trabalhadores. Ou seja, isso aqui está explicando qual foi a desordem causada por esse ponto mais alto, né? O que isso causou nos personagens. Então, a partir disso, a gente dá um desfecho para a história, tá? A última situação narrada apresenta a resolução de toda a complicação do conto. Diante de todo aquele sofrimento descrito pelo narrador, algo precisa acontecer para que o problema, de alguma forma, se resolva. A cara triste do pai, que pouco fala, é o mote para o desfecho. O semblante calado que incomoda mais que toda a situação é revisto pelo narrador ao ir corajosamente conversar com o pai. Este lança a situação final com a fala de perseverança e otimismo, de forma parecida com o início do conto, mas agora baseado em um cenário que é conhecido pelo leitor, sem expectativas. Ou seja, depois disso tudo, pelo visto, essa pessoa, né, esse pai, falou: não, a gente vai conseguir lidar com uma história, tá? E aí, esse otimismo, né, essa perseverança dele, fecha o conto, tá? Tipo assim, tá bom, isso aconteceu, mas a gente tem que continuar. A vida tem dessas, tá? É basicamente isso. E aí, a vida tem dessas, vamos continuar, ponto, acabou a história. E aí a gente pode entender que tudo vai, né, voltar a como era antes, toda aquela situação, né, toda voltando da colheita, do plantar, do regar e tudo mais. Só que agora a gente não vai ter tanta expectativa, né? Porque pode acontecer isso de novo, tá bom? O conto de Antônio Torres, texto fictício, apresenta uma estrutura curta com um único conflito e personagens correspondentes a ele. O drama da colheita, vivido pela família e pelos amigos do narrador, se passa no período de tempo que compreende o trabalho da colheita. Apresenta apenas um clímax, construído por meio de um enredo simples, sem desmembramentos de conflitos. Tá? Então, estes aqui são os elementos, né, da narrativa, né? A questão do enredo, né, que é a história ali, o que vai ser contado, que é o tempo da colheita, e o tempo da colheita é justamente a noção de tempo também que a gente vai ter da história, tá? Poucos personagens e tudo mais, e aí a sequência narrativa toda bonitinha, toda fechadinha, tá? Então, isso aqui que a gente viu foi o conto, tudo bem? Agora, a gente vai falar sobre a crônica. A crônica, a principal característica da crônica, além de um texto narrativo, é o diálogo entre ficção e realidade, tá? Esse tipo de texto parte de acontecimentos verídicos que se mexem com a percepção do autor. São fatos cotidianos, geralmente escritos com uma linguagem leve. Você viu na crônica de Nelson Rodrigues que o autor cria um universo quase fictício em torno da figura de Pelé, não fosse baseada em um jogo e em fatos que realmente aconteceram, tá? Então, assim, o conto, ele é totalmente ficcional, tá? Ele tem ali a estrutura fechadinha e tudo mais, uma narrativa curta, tudo bem. A crônica, ela já tem, né, essa questão de diálogo entre ficção e realidade, tá? Por quê? Porque é um texto narrativo em que você tem que falar sobre fatos do cotidiano, tá? Tem que envolver fatos do cotidiano. Só que, assim, a maneira como o autor, o cronista escreve, não tem muito a ver, assim, com, tem que ser muito real. Ele pode colocar elementos fictícios ali, situações fictícias. Porém, tem que ser atrelado à nossa realidade. Então, tem que ter esse diálogo aí com a realidade, tá bom? A crônica do Nelson Rodrigues, ela cria um entorno fictício da figura do Pelé. Por quê? Porque fala que ele é maravilhoso e tudo mais. Eu vi até algumas palavrinhas ali. Só que não é não chega a ser fictício porque foi baseado em um jogo que realmente aconteceu, no caso o jogo, né, em fatos que realmente aconteceram. Então, assim, aquilo aconteceu, aquilo foi de verdade. Não foi criado, tá? Então, por isso que a crônica tem esse compromisso aí um pouco com a realidade. A palavra crônica vem do latim crônica, que significa o relato de acontecimentos segundo a sua ordem temporal, portanto, cronológica. Então, a gente vai seguir os fatos de acordo com que eles acontecem. Inicialmente, a crônica tinha um caráter informativo, tá? Era puramente para informação.
Alguns estudiosos apontam a Carta de Pero Vaz de Caminha como uma das primeiras crônicas conhecidas. Com o tempo, ela foi ganhando mais notoriedade e passou a fazer parte de jornais, livros, revistas da internet. Porque Pero Vaz de Caminha, né, quando foi fazer lá a expedição para encontrar lá com Pedro Álvares Cabral, que encontrou o Brasil e tudo mais, ele foi contando, né, como que aconteceu, né, o caminho todo, a viagem toda, quando eles chegaram. Então, aquilo ali tem um compromisso com a realidade do que houve durante aquele fato todo, tá? Durante a expedição. E aquele texto foi passado a revistas, livros, internet e assim por diante. Assim como a charge, por exemplo, a crônica possui uma relação estreita com o seu contexto temporal, tá? Então, assim, ela vai ter um compromisso com o tempo dela, tá? Depende da situação que está acontecendo, tudo bem? Embora também possa noticiar fatos, não possui mais um fim informativo como uma notícia. O repórter, ele busca retratar os acontecimentos de forma mais imparcial possível. Já o cronista acrescenta ao acontecimento o seu ponto de vista e outros elementos que preferir, como fantasia, ficção, opiniões, impressões e assim por diante. Por essa razão, diz-se que a crônica está entre a ficção e a realidade, pois ela apresenta tanto características dos textos puramente informativos quanto dos textos literários. Além disso, assim como o conto, a crônica apresenta vários tipos, dentre eles o jornalístico, o filosófico, o esportivo e o humorístico, de acordo com o foco do escritor. Confira a seguir algumas das características da crônica. Então, assim, gente, a crônica é uma narrativa, é um texto narrativo, tá? Que tá ali conversando entre a realidade e a ficção, tá? O autor vai colocar as impressões dele, né, sobre algo da sociedade, do nosso cotidiano, tá bom? Tem que ser em relação à realidade, então vai ser fatos do cotidiano. Ele pode escrever aquilo de uma maneira um pouco ficcional, trazendo um pouco de humor, ou, né, assim, não sei. Enfim, e aí o que que acontece? A partir disso, ele vai dar pra gente, no final, um tipo até de crítica, tá? Porque a crônica tem isso. Ela traz uma certa crítica dentro dela, tá? Ela vai fazer a gente refletir, entenderam? Então, assim, você lendo uma crônica, sempre procure, tá? Achar algo para pensar, porque a crônica vai fazer você pensar. Seja no seu caráter informativo, seja no seu caráter jornalístico, seja no seu caráter filosófico, humorístico e assim por diante. Ela vai trazer um tipo de reflexão ali dentro dela, tá bom? Então vamos lá. A narração, geralmente em primeira pessoa, né, a crônica. Esse recurso é utilizado para que haja, entre outras coisas, maior aproximação com o leitor. Na crônica de Nelson Rodrigues, temos a sua própria voz, ou seja, né, foi feita na primeira pessoa. A linguagem ela é literária e simples. O cronista desenvolve seu próprio estilo e dialoga com diversos perfis de leitores. A coloquialidade também é muito presente, tá? Porque depende dos leitores e tal, então você pode usar uma linguagem mais frouxa, vamos dizer assim. Nelson Rodrigues desenvolve seu texto como em uma conversa com o leitor. Então, assim, quando a gente conversa com alguém, não tem muito aquela linguagem rebuscada e tudo mais. As temáticas da crônica são as notícias e os acontecimentos cotidianos, como eu disse. Na crônica sobre o Pelé, o principal acontecimento é o jogo no qual o jogador atuou. Então, assim, as crônicas elas vão falar sobre algum fato ou é, algum tema da atualidade dos cidadãos, tá? Do cotidiano mesmo. Ali foi um jogo de futebol, algo que é super normal para gente e está na nossa realidade aí, tá? A extensão é curta, é um texto curto, pois o seu veículo de circulação exige uma limitação. Além disso, como se relaciona ao cotidiano, a leitura deve ser rápida. A narrativa sobre Pelé é ágil e consegue, de forma sintética, expor toda a experiência do narrador. Ou seja, em relação ao conto, a crônica ela é pequena também. Ela pode ser curta, ela pode ser um pouquinho mais extensa, mas assim, de certo modo, curta, tá? O tempo dentro da crônica é profundamente relacionado aos acontecimentos de seu contexto temporal de inserção. Nelson Rodrigues menciona o tempo do jogo e o tempo do seu envolvimento com o personagem. Então, assim, vai depender, né, de que época você está falando, de que fato estamos falando, tá? E dentro do tempo ali, você vai mexer, né, um tempo psicológico, um tempo cronológico de ordem dos fatos, ou o tempo que talvez tenha uma aproximação maior entre os personagens e assim por diante, tá? Os personagens são em pequeno número, normalmente existentes também no mundo objetivo.
tá? Então, as pessoas que também existem no mundo real também podem existir na crônica. E o clímax da crônica, né, o auge da crônica é construído mais rapidamente do que no conto. O foco da crônica não é construir o clímax, mas apresentar um ponto de vista por meio de uma linguagem literária, ou seja, a crítica, que eu disse que a crônica apresenta uma crítica. Nelson Rodrigues constrói a narrativa apresentando fatos que comprovam seu ponto de vista, sendo o maior destaque o gol feito por Pelé, o ponto auge de sua crônica. A crônica, ela pode ser argumentativa, mas não necessariamente que você tenha que argumentar como a gente escreve um texto argumentativo. E sim, os fatos, os acontecimentos mostram para gente o ponto de vista do leitor. Quer dizer, mentira, do cronista, daquele que está escrevendo, tá? Então, uma reflexão sempre vai ter que existir dentro daquele texto, tá? A crônica, o fato da crônica é isso, tá bom? A narrativa trazida por Nelson Rodrigues envolve um personagem existente no mundo objetivo, o jogador Pelé, e um acontecimento também vivenciado no mundo objetivo, o jogo Santos e América de 1958. A crônica foi publicada no jornal O Estado de São Paulo no mesmo ano em que ocorreu o jogo, cronologicamente relacionada à narrativa. Então, assim, a crônica foi publicada no mesmo ano do jogo, então o tempo está seguindo ali a sua ordem, tá? O autor foi em primeira pessoa e desenvolveu a narrativa com base nas suas impressões, usando uma linguagem coloquial, tá? Todo esse parágrafo aqui está dizendo os elementos que a gente acabou de ver da crônica, tá? Então, voltem lá na crônica do Nelson Rodrigues para poder apurar mais esses elementos, tá? A crônica também apresenta imagens metafóricas, o que evidencia sua ficcionalidade, tá? Releia o fragmento a seguir e atente-se para os períodos em destaque que explicitam essas imagens. Dir-se-ia um rei, não sei se liar-se imperador Jones se etíope. Esse período aqui é uma metáfora, né, que propõe uma relação de semelhança entre o Pelé e os personagens de obras literárias, como o Rei Lear, de Shakespeare, e o Imperador Jones, que é de Eugene O'Neill. Tá? Então, lá, dir-se-ia um rei, não sei se liar-se imperador Jones se etíope. Né? Ele está se referindo ao Pelé. Racionalmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. Em suma, ponham-no em qualquer rancho, sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. Então, olhem o tipo de linguagem que ele está usando, tá? Que são metáforas, para dizer de forma figurada que o Pelé é comparado a uma majestade. Então, esse tipo de linguagem ela pode existir na crônica, uma linguagem ficcional, tá? Só que, de todo modo, a crônica ela vai estar mais comprometida com a questão do cotidiano. Tem que estar, tá? Isso tem que existir, tá bom? Bom, aí, para acabar com esse tema, né, e a gente vê até uma questão de humor, tem essa crônica aqui, tá, de Luiz Fernando Veríssimo, que é um cronista maravilhoso, tem crônicas maravilhosas, tá? E ela até tem um humor, né? A maneira dele, mas tem um humor. Então, né, o vídeo já deve estar imenso. Peço que vocês leiam, tá? E a gente comenta tudo isso durante as aulas. Tudo bem? Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa eu só olhar mais embaixo. Também é uma questão né? Essas duas páginas aqui, eu acho que vocês podem ler direitinho. Bom, a gente vai ficando por aqui. Beijos e até a próxima.